Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história que envolve um cemitério lindíssimo localizado na Geórgia, nos Estados Unidos. É um local pouco comentado em vídeos aqui no Brasil. É uma história muito interessante para quem gosta também de artes tumulares e mistérios envolvendo cemitérios antigos. Esse é o seu vídeo ideal. Eu espero que vocês gostem aqui dessa história, gente. Se gostar, deixa o like, compartilha também na sua rede social, porque isso nos ajuda muito. Se possível, também se tornem membros aqui do canal e membros do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá a gente sempre vai avisar vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Antes de começar a falar sobre a história de hoje, eu quero deixar aqui um recadinho bem rápido, tá? Para quem gosta de histórias envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Por lá, a gente coloca alguns vídeos aqui do Mistérios, mas tem outros vídeos que nós não colocamos aqui. O cemitério de Bonaventure está localizado na linda cidade de Savannah, no estado da Geórgia, Estados Unidos. O cemitério de Bonaventure ele é tão enigmático e belo que ele é descrito por muitas pessoas como uma catedral natural. E muita gente fala que esse cemitério é um dos cemitérios mais lindos do mundo. Eu acredito que vocês também vão pensar assim, porque ele é um local muito, mas muito interessante mesmo, porque olhando as fotografias, você tem a impressão que você participa de uma história tanto sobrenatural, quanto também uma história de contos de fadas. As árvores e as flores que existem nesse lugar são incríveis, e somado às artes tumulares, nos passam realmente essa ideia que nós estamos em um local totalmente fora da nossa dimensão. Muita gente não gosta de falar que cemitério é um local muito bonito, mas eu, minha opinião, discordo, porque realmente é um lugar que transmite muita paz. Também tem algumas questões, talvez, espirituais, que não são tão bem resolvidas assim, mas esse cemitério, ele realmente nos passa isso, ele parece uma grande pintura. Não é por menos que esse cemitério, ele serviu de inspiração e destaque para o romance Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, do escritor John Berends. Uma curiosidade também sobre esse livro, gente, é que na capa dele foi utilizada uma foto de uma escultura que havia no cemitério há algum tempo atrás. Essa escultura, como vocês podem ver, ela ficou conhecida, tá, como a Menina dos Pássaros, e isso por causa do motivo dela segurar em ambas as mãos 2 pratos, tá? O sucesso desse livro, lançado em 1994, foi tão grande, muita gente começou a visitar esse cemitério também por causa desse livro, e muitas pessoas também, não tão bem intencionadas assim, tentaram roubar mesmo, literalmente, essa estátua para poder levar para sua casa, para poder revender. Outras pessoas também já começaram a danificá-la pelo excesso de fotografias que foram tiradas, pessoas o tempo todo ali muito próximas dessa escultura. Então, por causa disso, o próprio cemitério ele teve uma ideia de retirar essa escultura do Bonaventure. Essa escultura hoje ela está em exposição permanente no Museu Telfair, também localizado em Savannah. Além de toda essa beleza tumular e também natural que esse lugar possui, Bonaventure ele também é o local de descanso final de algumas figuras notáveis da história, como, por exemplo, Edward Telfair, o primeiro governador da Geórgia, falecido em 1807. Muitas pessoas também vão nesse cemitério, gente, para estudar até mesmo um pouco de história, porque existem ali guias que são historiadores e que fazem essa visita guiada pelos túmulos, principalmente pelos túmulos de pessoas mais conhecidas tanto na política quanto na literatura, e também até mesmo algumas atrizes antigas, né, já daquela época do cinema mudo, que também estão enterradas lá. Uma dessas atrizes do cinema mudo, que fez muito sucesso também,
é uma mulher que foi chamada de Edith Chapman. Ela faleceu em 1948 e também nesse cemitério está enterrado um bispo muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Middleton Barnwell. Ele faleceu em 1957 e ali próximo também desses túmulos está sepultado o poeta Conrad Aiken. Mas, além dessas figuras que eu mencionei para vocês, há muitas outras também no cemitério Bonaventure. O terreno onde está hoje o cemitério, ele teve a sua primeira aquisição no ano de 1762 por um homem chamado John Mulroney. O John, ele era um legalista britânico, tá? Politicamente ativo, ele estava sempre envolvido em políticas, ou seja, era um homem bastante polêmico também. Essas terras onde está hoje o cemitério, ele era uma área particular de 100 acres e essas terras elas também teriam pertencido em algum momento da história a uma família chamada Tetnall. Essas duas famílias, elas podem também ter tido algum tipo de ligação, tá? Isso não ficou muito bem claro referente à documentação dessas terras, mas muitos historiadores acreditam que em algum momento essas terras ou elas pertenceram simultaneamente à mesma família do John Mulroney e também à família Tatnall, ou que eram terras, tá, muito próximas e que apenas eram divididas por algum tipo de cerca, tá? Mas eram sim famílias que se conheciam muito bem e que também tomaram a atitude de decidir juntos o nome daquelas terras, que era Bonaventure, ou seja, antes de se tornar o cemitério, aquelas terras já tinham esse nome. Após o término da Guerra da Independência Americana, aqueles que eram leais à coroa britânica passaram a enfrentar perseguições, tá? E isso resultou na confiscação das terras, e isso, é claro, atingiu o John Mulroney e também os Tatnall, tá? Isso o que significa, gente? Que eles tiveram todas as suas terras confiscadas pela coroa e posteriormente elas foram leiloadas, ou seja, eles ficaram sem nada. Enfim, após a expulsão dessas duas famílias e também do leilão envolvendo as terras, essa propriedade ela foi totalmente adquirida por um homem chamado John Habersham, tá? Ele comprou Bonaventure, mas depois dele, pelo menos 3 donos também adquiriram essas terras. Ele não ficou com essa propriedade por muito tempo. O tempo se passou e novamente essas terras pararam nas mãos de um integrante da família Tatnall, isso no ano de 1788. Só que ao longo dos anos, como eu falei para vocês, essa propriedade ela passou, tá, por pelo menos 3 donos diferentes, até que chegou no ano de 1907, quando ela foi oficialmente adquirida pela cidade de Savannah, onde permanece, né, até hoje o cemitério Bonaventure, ou seja, é um cemitério público. Assim que essas terras foram adquiridas pela prefeitura da região, eles decidiram então fazer dela um grande cemitério, e há muitas pessoas também que não são da região da Geórgia, pelo menos não naturalmente, que procurou esse local para ter o seu descanso eterno. O cemitério de Bonaventure, apesar de ser um local muito belo durante o dia, não só pelas lindas artes tonulares, mas também pelas flores, né, que brotam ali na primavera, principalmente na tonalidade cor-de-rosa, que faz um grande contraste também com as esculturas em cinza que possui esse cemitério. Muita gente fala que realmente é um local encantado, mas outras pessoas falam que não costumam visitar esse lugar, principalmente quando anoitece, tá? Eu acredito também que ele deve ser fechado ao anoitecer, mas sempre tem aquele que dá um jeitinho para poder visitar um cemitério à noite. Aquelas pessoas da região falam que esse cemitério, ele é um local muito bonito, sim, só que ele também guarda muitos segredos relacionados ao sobrenatural, e são sobre esses mistérios que nós vamos falar agora, e eu espero que vocês gostem. Um dos túmulos mais famosos que existe em Bonaventure e que está realmente no centro de assuntos sobrenaturais é a sepultura da menina Grace Watson, ou como é carinhosamente conhecida, Pequena Grace. Uma estátua, tá, uma escultura, ela foi feita a mando do pai dela algum tempo depois que ela faleceu. Só que essa escultura, segundo a história conta, ela representa fielmente os traços da pequena Grace. Muita gente fala que há algo sobrenatural nessa estátua.
Falando um pouquinho sobre a Grace Watson, não tem muitas informações a respeito da família dela, mas o que eu consegui descobrir é que ela nasceu no ano de 1883. Ela era filha única de W.J. e Frances Watson. A família Watson, ela era originária de Boston, Massachusetts, mas eles foram para Savannah depois que o senhor Watson foi contratado para administrar um hotel que existia na época chamado Pulaski Hotel. O Pulaski Hotel hoje, gente, ele não existe mais, mas ele ficava localizado onde hoje é o parque da Johnson Square. Também nesse lugar onde funcionava o hotel, está aberta a cafeteria Morrison's, tá? Muita gente também visita essa cafeteria para conhecer um pouquinho também da história da família da pequena Grace. Esse hotel, ele era considerado bastante luxuoso na época. Muitas pessoas disputavam realmente ali a tapa um quarto desse hotel, porque a cidade de Savannah é muito bonita, realmente, vendo as fotos, é uma cidade maravilhosa, fiquei com bastante vontade de conhecer, e essas pessoas também tinham esse mesmo sentimento. E uma das grandes atrações desse hotel era a pequena Grace. Como os pais dela eram os administradores, ela tinha livre acesso para circular pelo hotel. E muita gente gostava de ver as pequenas apresentações que ela fazia. Dizem que ela era muito alegre, gostava de contar histórias, gostava de cantar, de dançar. E com isso ela se tornou naturalmente uma atração também nesse hotel. Todo mundo gostava de tirar uma fotografia com ela. Ela era considerada uma menina muito inteligente, bonita e também extrovertida. Mas infelizmente essa felicidade em família, essa alegria toda que ela demonstrava ter na vida, infelizmente, terminou muito cedo com a morte dela. Aos 6 anos de idade, ela foi vítima de uma grave pneumonia, deixando a família dela totalmente sem chão. E uma coisa que também marcou muito a família dela, independente da data, é claro, esse tipo de coisa é algo muito triste, porém, ela já estava se preparando para as festividades de Páscoa, tá? Mas ela ficou doente naquela semana e exatamente 2 dias antes da Páscoa de 1889, ela faleceu na casa dos seus pais. Logo após a morte da pequena Grace, os pais, obviamente, ficaram totalmente devastados, entraram em uma grande depressão, mas a história conta que a mãe sofreu bastante, sim, mas que o pai tinha uma ligação muito forte com essa filha, ela era muito apegada a ele, estava sempre perto dele, e esse homem ele caiu em uma grave depressão quando ela ainda estava viva. Quando os médicos não deram muita esperança para que ela sobrevivesse, o pai dela também já teria ficado gravemente doente. Assim que foi sepultada no cemitério de Bonaventure, o pai de Grace ele pediu para que um artista chamado John Walls ele fizesse então uma escultura. Ele entregou uma foto da pequena Grace para esse homem. Ele pediu que essa escultura fosse realmente assim fiel, tanto na aparência do rosto da menina quanto na altura dela também, e dizem que assim foi feito. Eu não consegui encontrar na internet a foto, tá, o original da pequena Grace, tá? Se alguém souber de alguma outra informação a respeito dessa fotografia, deixa aqui para mim nos comentários, mas em documentos que ainda estão lá nessa cafeteria, que pertenceram também quando o hotel ainda estava em funcionamento, falam que sim, algumas anotações informam que essa estátua ela representa fielmente o rostinho da pequena Grace. Não suportando a perda da filha, o casal Watson eles não conseguiram mais ficar naquela cidade, eles foram embora para uma outra região assim que a escultura da Grace ficou pronta. O Sr. Watson ele se recuperou um pouco mais da sua saúde, que já estava bastante debilitada também, e ele conseguiu um emprego no Desot Hotel, mas isso não durou muito tempo. Eventualmente, ele e a senhora Frances, eles voltaram para Nova Inglaterra, deixando Grace, né, para trás, na verdade, o túmulo dela para trás. Eles nunca mais foram até o cemitério. Essa escultura, na verdade, foi uma última homenagem que os pais fizeram a ela, porque eles não conseguiam mais nem mesmo visitar o túmulo da filha, tamanha a dor da perda. Algum tempo depois, tanto o Sr. Watson quanto a esposa dele, eles faleceram na Nova Inglaterra e eles foram enterrados em algum cemitério por lá. Eles não voltaram nem depois para o sepultamento deles. Eu não sei se eles tinham família também, mas eles acabaram sendo enterrados em algum lugar de Nova Inglaterra. O tempo se passou, a história da pequena Grace até hoje, ela existe, essa história ela não morre, tá? Os guias turísticos, eles sempre contam essa história para as pessoas e isso acaba se perpetuando ao longo dos anos.
e muita gente fala que logo depois que o casal Watson deixou o emprego no hotel onde eles trabalhavam, que eles foram embora para uma outra região, desde a saída deles daquela cidade, algumas histórias sobrenaturais começaram a rondar esse cemitério, e muita gente fala que uma menina loira, sempre usando um vestidinho branco como se fosse uma camisola, ela corre ao redor desse túmulo, que ela está sempre muito alegre também, nunca foi descrito que ela estava triste, mas que ela está sempre sorrindo, parecendo sim procurar por alguém, mas sempre de uma forma bastante amistosa. As pessoas falam que ela gosta de brincar, principalmente quando algumas pessoas mais sensíveis visitam esse lugar, logo eles já falam que eles conseguem ver uma menina com as mesmas características da pequena Grace, correndo pelas sepulturas, mas principalmente que ela sempre está ao redor daquela escultura que foi feita para ela. É que muita gente que visita Bonaventure, o primeiro túmulo que eles querem conhecer é o da Grace, eles deixam brinquedos ali também, roupinhas para crianças em homenagem a essa menina, e pelo que eu entendi, o cemitério ele também faz um trabalho voluntário com essas roupas e com esses brinquedos que são colocados ali, e depois eles são encaminhados para alguma instituição beneficente. Tem uma história também que conta que quando a Grace ela recebe algum tipo de brinquedo, a estátua dela costuma chorar, mas que esse choro, na verdade, seria um agradecimento dela pela lembrança que está sendo deixada. Uma outra história também envolvendo as lágrimas dessa estátua, muitas pessoas falam que, na verdade, quando algum brinquedo dali é retirado para uma outra finalidade, que não seja para uma doação, que essa estátua ela começa a chorar, mas que são lágrimas vermelhas. Muita gente fala que esse fenômeno, na verdade, é somente psíquico, que não exatamente que essa estátua venha chorar lágrimas vermelhas, mas sim que a pessoa que tem essa mediunidade, vamos dizer assim de uma forma bem resumida, que ela consegue ver, tá, dessa forma, mas não necessariamente que todo mundo está vendo o que essa pessoa está vendo naquele momento. Apesar dos relatos sobrenaturais mais famosos envolverem a sepultura da pequena Grace, outras coisas estranhas também costumam acontecer por Bonaventure. Alguns visitantes, ao longo dos anos, eles relatam que eles escutam alguns sons bastante estranhos, tá? Que a maioria deles são sons de choro. Eles não sabem de onde esse choro vem, tá? Geralmente, algumas pessoas falam que parece que existem pessoas chorando entre os carvalhos, mas na hora de procurar não tem ninguém. E outras pessoas também falam que escutam choros de bebês muito pequenos, como se fossem aquele chorinho de recém-nascido também. E outras pessoas já falaram que em determinada ala do cemitério, que não fica próximo da onde existe a sepultura da pequena Grace, mas numa outra ala um pouquinho mais afastada, um pouco mais sombria também, onde não existem muitas flores, não sei porquê, mas dizem que nessa parte do cemitério eles também escutam coisas assustadoras que seriam referentes a risadas, gargalhadas bastante sinistras mesmo, que algumas pessoas também não querem mais saber de ficar lá, e quando eles escutam esse tipo de coisa, eles simplesmente vão embora. Além de todos esses relatos envolvendo a Grace, envolvendo esses choros também que eles escutam, gargalhadas, alguns visitantes falam que também escutam latidos de cães, como se uma grande matilha estivesse ali, como se muitos cães tivessem sido soltos ali ao mesmo tempo, e isso de certa forma chama bastante atenção. Tem pessoas que visitam no mesmo dia, algumas escutam, algumas não escutam, e também isso vai muito da mediunidade de cada um, para quem acredita, tá, pessoal? Aqui no canal nós acreditamos, respeitamos quem não acredita também, mas nós pedimos que os comentários sejam sempre colocados com bastante respeito, porque nós pegamos alguns comentários bastante desrespeitosos, com opiniões diferentes, e eles são excluídos aqui do canal, porque nós não permitimos, tá, que outras pessoas também se sintam ofendidas por dar a sua opinião. Então, referente a esse som envolvendo latidos de cães, eu não sei, tá? Não consegui descobrir se há registros de cães enterrados ali, mas eu acredito que, como é um cemitério muito antigo, talvez sim, algumas famílias tenham enterrado seus animaizinhos de estimação,
ao longo dos anos. Então, há pessoas que visitam Bonaventure, naquelas visitas guiadas, falam que não escutam nada, outras falam assim como que vocês não estão ouvindo, porque é um latido muito alto, mas as pessoas falam que não estão escutando, mas a maioria dos guias falam que conseguem escutar também. Além disso, uma outra situação também que é bastante compatível com uma presença ali, tanto de animal quanto uma presença espiritual que já tenha sido humana, os cães que vão lá junto com os seus donos visitar o cemitério, eles começam a latir para o nada. Em determinado local do cemitério, dizem que alguns cães ficam muito, mas muito agitados mesmo, querendo sair da sua coleira, querendo avançar em algo que não está sendo visível aos olhos de todos. Uma história também bastante comovente, cheia de lendas, envolve uma mulher chamada Corinne Elliott Lawton. Além da história de vida, tá, gente? A morte dessa mulher ela é bastante mencionada em histórias referente ao cemitério de Bonaventure. E uma coisa que também chama bastante atenção é uma estátua que está no túmulo da Corinne. Essa estátua também representaria bastante a aparência física que ela teve enquanto ela estava viva. Algumas fontes divergem um pouquinho a respeito da história da Corinne. Algumas pessoas falam que essa história que foi criada referente a ela, que isso não é verdadeira, que isso até seria uma espécie de desrespeito com a memória dela, mas outras fontes falam que não, que isso realmente teria acontecido e que ela não teria morrido por causa de pneumonia, mas sim por causa do seu coração partido. Mas afinal de contas, quem foi essa mulher? A Corinne, ela nasceu no dia 23 de setembro de 1846. Ela era filha mais velha do brigadeiro-general confederado Alexander Lawton e também da senhora Sarah Gilbert Alexander Lawton. A Corinne, gente, ela faleceu no dia 24 de janeiro de 1877 com apenas 30 anos de idade e até hoje o motivo real da morte dela é bastante discutido. O escultor da obra, né, que foi feita, da arte tumular, que foi feita para o túmulo da Corinne, ele se chama Benedetto, né, se chamava, na verdade, Benedetto Civiletti. Ele criou essa obra em estúdio em Palermo, na Sicília, no ano de 1879. Ele fez um trabalho muito lindo. Dizem que o pai dela realmente pagou muito caro por essa escultura e hoje ele é um dos túmulos também mais visitados em Bonaventure. Essa escultura, ela também foi feita, tá? No caso, o artista que fez, ele olhava a fotografia dessa moça e ele representou, segundo algumas pessoas mais antigas da cidade falam que ele teria representado fielmente os traços da Corinne. No epitáfio desse túmulo está escrito o seguinte: atraído por mundos mais brilhantes e liderado pelo caminho. Uma curiosidade também é que a Corinne, ela não foi sepultada, tá, primeiramente no cemitério de Bonaventure. Ela foi sepultada, a princípio, no cemitério Laurel Grove. E quando ela foi transferida para o cemitério de Bonaventure, é que essa escultura, então, teve, né? No caso, o pai dela mandou fazer essa escultura quando ela foi transferida para lá. E essa questão da troca de cemitérios também é um outro ponto misterioso na história da morte dela. Uma suposta lenda envolvendo a Corinne é falado que, na verdade, o túmulo dela ele foi feito posteriormente em uma posição aonde a escultura dela ficasse de costas para um outro terreno que foi comprado e que seria destinado, então, para quando os pais dela falecessem, tá? Isso já teria sido feito de propósito. Tanto é que hoje o pai da Corinne, os pais dela, eles estão sepultados em uma parte que realmente fica aonde está as costas dessa escultura, ou seja, é como se a escultura dela desce de costas para o túmulo dos pais, e isso seria por causa de uma desobediência dela. O que teria acontecido, tá? A Corinne, ela teria se apaixonado por um rapaz de classe social bem mais baixa do que ela. Ah, Bruna, mas isso é uma história meio que da carochinha, porque geralmente essas histórias antigas envolvem isso, mas realmente é fato. Em tempos mais antigos, principalmente quando a moça tinha uma posição social mais alta, o pai e a mãe eles já organizavam esse casamento e já prometiam a mão dessa filha
para uma pessoa que também tivesse, no mínimo, as mesmas posses, digamos assim, que ela também tenha. Isso também acontecia com os homens, mas é muito mais relatado envolvendo as mulheres, e isso não é difícil da gente acreditar que tenha acontecido, porque até hoje, principalmente na história de famílias nobres, isso ainda acontece. Os casamentos, eles são arranjados pelos pais, e parece que com a Corinne também não tinha sido diferente. Os pais dela já tinham, visto um noivo perfeito para ela, só que ela não gostava desse rapaz. Mas mesmo ela dizendo que não queria se casar, queria conhecer a família desse outro rapaz que era mais pobre, a família simplesmente proibiu qualquer tipo de saída dela de casa. Teria sido esse o motivo que ela ficou gravemente doente também, mas muita gente fala que isso é uma lenda, tá, pessoal? Mas eu vou deixar aqui para vocês porque eu achei a história muito interessante, pode ser que seja verdade mesmo. E o que aconteceu? O pai dela ignorou totalmente os apelos dessa filha, não se importou quando ela caiu de cama, achou que ela poderia estar fazendo algum tipo de chantagem, organizou toda a cerimônia. Só que um dia antes do casamento acontecer, ela teria pegado um cavalo da família, já estava muito fraca também, pegou esse cavalo e foi até um rio que havia ali perto, ou algum mar que tem ali naquela região, e ela, infelizmente, teria ou caído na água sem querer, ou então até fez isso de forma proposital. Infelizmente, ela perdeu a vida dessa forma. A família, muito indignada, teria colocado que ela, a princípio, teria morrido de pneumonia, porque eu acho que ela já estava doente, e teria então feito essa troca do cemitério, porque depois o pai realmente ficou inconformado, culpou a filha por aquela tragédia familiar e resolveu transferir ela para o cemitério de Bonaventure. Mandou fazer a estátua de costas para onde eles estavam enterrados, como uma mensagem subliminar dizendo: você deu as costas para a sua família. Mas outras pessoas já defendem que isso não teria acontecido, que ela realmente faleceu porque ela ficou doente, que não teve nenhuma situação envolvendo nenhuma história de coração partido. Essa estátua que existe hoje no túmulo da Corinne também, muitas pessoas falam que ela possui algo sobrenatural. Existem algumas histórias, que podem parecer até mirabolantes, mas há pessoas que garantem que eles conseguem escutar o choro vindo próximo do túmulo da Corinne. E muitas pessoas falam que quando conseguiram visitar esse local ao anoitecer, eles tiveram a impressão da estátua ter se mexido. Outras histórias ainda vão mais longe, gente? Dizendo que essa estátua já teria sido vista caminhando dentro do cemitério. Mas a gente talvez nunca vai saber essa história da Corinne, mas é algo que me deixou bastante curiosa também. Então, se você souber algum fato referente a esse coração partido dela, deixa aqui para mim nos comentários. Algumas pessoas também falam que essa estátua, ela sorri, que muitas vezes quando um casal que é bastante apaixonado, tanto de namorado quanto um casal mais velho, que já é casado há muito tempo, diz que ela consegue sentir o amor das pessoas, e quando esse casal chega próximo da sepultura dela, ela, digamos assim, os abençoa, com um lindo sorriso. Muitos médiuns falam que isso sim acontece por lá, mas que muitas pessoas falam também que nunca viram nada, que não sentem nada de diferente ao redor da sepultura da Corinne. Outros relatos também falam que muitas pessoas já foram vistas caminhando por ali, são pessoas com trajes mais antigos que não condizem com as nossas roupas atuais, e que quando elas percebem que estão sendo observadas, que elas simplesmente desaparecem entre as árvores, gente? Outras pessoas também comentam que já viram sombras, que há bastante queda de temperatura também, principalmente no túmulo da Corinne e também no túmulo da pequena Grace, mas que isso costuma acontecer em outras lápides mais antigas também. Há muitos túmulos ali que praticamente não dá mais para ver, quem é que está sepultado. São túmulos que muitas vezes também não são cuidados, porque não existem mais pessoas que descendem daquelas primeiras famílias que foram sepultadas lá, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para mim aqui, deixa o seu comentário também. Quero agradecer a todos os comentários que nós estamos recebendo, a todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal também. Nós não estamos conseguindo mais responder a todos com a mesma velocidade de antes, mas isso também é um bom sinal. Sinal que o canal está crescendo e nós devemos tudo isso a vocês, tá bom, gente? Um beijo grande, até a próxima história. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.